E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala é Bruno Perini, criador do canal, e nesse vídeo eu vou dar continuidade àquela série que iniciamos em junho, no dia 6 de junho para ser mais exato, onde eu comecei a montagem de uma carteira de fundos imobiliários aproveitando o cenário que nós temos agora de preços de fundos imobiliários no geral em queda com pagamentos atrativos, né? Você pega lá o IFIX, o principal índice que nós temos aqui no Brasil, o índice de fundos imobiliários, está pagando na média aí 1% de dividendo ao mês. Então eu vou mostrar como é que está o desempenho dos 3 fundos que eu comprei no vídeo anterior, o quanto eu recebi de dividendos, com uma previsão, porque tem um que não pagou dividendo no mês de julho ainda, mostrar o yield em relação ao meu preço médio, o que aconteceu com as cotas e também a aquisição de um novo fundo imobiliário para carteira, com base naqueles setores que eu peguei com o Ricardo, analista de fundos imobiliários da SPIT, a casa de análise que a gente tem aqui no Grupo Primo. E antes de entrar no assunto do vídeo em si, também quero fazer um último lembrete, até porque as inscrições fecham amanhã, do Viver de Renda Cripto Turma 3, que é um curso que eu criei em parceria com o Felipe Santana, da Paradigm Education, para pegar mesmo o mais completo leigo, totalmente iniciante no mundo cripto e levá-lo até um nível intermediário avançado para que ele não seja apenas um mero comprador de tokens. E aí lembro do excelente momento que estamos vivendo para isso. Vários ativos de risco em queda, cripto não poderia ser diferente. Eu acredito que depois de um tempo o mercado vai voltar e aí eu vou ver fundo imobiliário subindo, título de renda fixa que eu estou comprando para H com marcação a mercado subindo, ações subindo, mas o que mais deve subir, a parte exponencial da carteira, tende a ser cripto. Então, se você quer aprender sobre isso, dê uma olhada no link que está aqui na descrição. A primeira aula do curso é nesse sábado comigo. Espero ver alguns de vocês lá. E agora, entrando no assunto em si, eu vou mostrar o que aconteceu com a carteira desde o dia 6 de junho e, inclusive, através de uma planilha que a gente montou para que fique mais fácil de visualizar algumas informações e também a distribuição da carteira em si, que por enquanto tem só 3 fundos imobiliários, terá o 4º no dia de hoje, e o quanto foi o recebimento de dividendos. Mas já aviso vocês que a carteira caiu de valor, tendo em vista o que aconteceu com o próprio IFIX, que se a gente for pegar, estava em 2.829,29 no dia 6/6, que foi quando a gente iniciou essa série, e atualmente está na casa de 2.786,42. O IFIX, para quem não sabe, é um índice de fundos imobiliários, então a carteira teórica com a participação em vários dos principais fundos que nós temos aqui no mercado. Essa queda de preço nessa carteira teórica foi de menos 1,52 dentro desse período. E por que isso aconteceu? Devido a motivos que já vimos aqui no canal anteriormente. Os títulos de renda fixa, eles estão subindo. E os títulos de renda fixa de prazo mais longo, aqueles IPCA, mais alguma coisa que vão vencer lá na frente, eles acabam sendo uma referência para os fundos imobiliários, já que fundos imobiliários pagam um yield através de contratos de aluguel que tendem a ser reajustados por índices inflacionários. Alguns não usam IPCA, usam IGPM, por exemplo, que é mais volátil do que o IPCA, acaba dando um retorno mais interessante, mas a comparação do mercado é com títulos públicos de longo prazo. Então, sempre que esses títulos públicos eles pagam mais, e o que a gente viu ao longo dos últimos meses foi uma subida na taxa desses títulos, então a gente tinha títulos pagando IPCA mais 5,7, esses de longo prazo, e agora estão pagando IPCA mais 6,26. Colocando até aqui na tela o gráfico do título IPCA mais 2035, a gente vê essa subida desde o dia 6/6. E quando a taxa desse título sobe, o preço do próprio título cai. E a mesma coisa vai acontecer com os fundos imobiliários. Se o pessoal vê que dá para ganhar taxas mais interessantes em renda fixa, muita gente começa a vender fundo imobiliário ou dinheiro novo não vai para fundo imobiliário, eles caem de preço e na hora que eles caem de preço, recebendo aquele mesmo yield anterior, o pagamento deles fica mais atrativo no final das contas. E como que esse movimento que aconteceu no mercado acabou impactando essa carteira com os 3 fundos imobiliários que eu comprei até agora? Então, abrindo aqui a planilha, o que a gente vê, né, é que eu já tenho 3 segmentos dentro daqueles 6 que o Ricardo Spitz falou que ele gosta para dividir a carteira dele. Eu já comprei um fundo imobiliário de shopping, que é o XPML 11, comprei um de lajes corporativas, o JSRE 11, e comprei um de recebíveis, um fundo de papéis, que é o RBRY 11. O RBRY 11 foi o que menos caiu, apenas 0,69, porque é um fundo de recebíveis. Uma parte da carteira dele está alocada em CRIs, que estão indexados ali ao CDI, né? Paga CDI mais alguma coisa, ou IPCA mais alguma coisa. E o CDI nesse período ele inclusive aumentou, nós tivemos uma reunião do Copom no meio de junho que levou a taxa Selic de 12,75 para 13,25, um aumento de 0,5 pontos percentuais. O CDI fica um pouquinho abaixo da taxa Selic, 0,1 abaixo, então o CDI no período aumentou. O IPCA ele até diminuiu, estava acima de 12 e agora está em 11,89, mas isso tem pouco impacto nesse fundo. Na
verdade, ele tende a acompanhar esse desempenho de renda fixa e inflação. Quando que a gente deve ver o RBRY11 caindo? Quando a gente vê o movimento de inflação em queda e depois que a inflação começa a cair, os juros devem começar a cair na esteira. Só que pela previsão atual do mercado, mesmo a inflação caindo, os juros devem cair só no ano que vem. E já tem gente, você pega lá, fala do Mansueto do BTG, por exemplo, colocando que nós teremos 2 anos de uma Selic bem alta. Então é um fundo que ele acaba ficando neste cenário mais resiliente. Agora, os outros 2 fundos, shoppings e lajes corporativas, sofreram bastante no período. A gente vê uma queda aqui do XPML de menos 5,22% e do JSRE11 de 4,19%. Para fundos imobiliários é uma queda bem significativa. E agora, o que vamos fazer? Vamos vender esses fundos aqui? Evidente que não, porque eu não compro fundo imobiliário para vender no dia seguinte, no mês seguinte, nem no ano seguinte, muitas vezes. Acho que é um momento muito interessante até para comprar mais. Só que nesse vídeo eu quero adicionar um novo fundo imobiliário, porque só 3 nessa carteira eu considero que são muito poucos. A gente vê como é que a carteira fica concentrada aqui nos gráficos. Então, mostrando a composição por setor, ela fica, né, como cada fundo é de um setor diferente, igual a composição por FII. E vindo aqui na parte dos recebimentos de dividendos, a gente vê o pagamento que nós tivemos até agora, de cada um deles. O JSRE11, eu só tive um pagamento, quando eu comprei em junho ele já tinha pago relativo ao mês anterior. Os outros 2, o RBRY e o XPML, já me pagaram 2 vezes. Na verdade, o XPML eu coloquei aqui a previsão de pagamento. Vai cair no dia 25/7, o valor de 69 centavos por cota, vezes as 234 cotas que eu comprei, vai dar 161,46. Então, vendo aqui o recebimento, desde que eu comecei a montagem dessa carteira, a gente teve um total de 437,87 no mês de junho, o que deu um yield em relação ao preço médio que eu tive de compra de 0,63, e nesse mês, relativo àquele preço da compra, ainda foi a única compra que eu fiz, deu 0,9%, um recebimento de 619,54. Lembrando que esses recebimentos aqui são líquidos de imposto de renda, né? Porque fundos imobiliários, eles não pagam imposto de renda na hora de distribuir seus rendimentos aos cotistas. Então já é um rendimento bem interessante. Por mais que, se eu for considerar o todo aqui, eu estou perdendo dinheiro devido à queda que eu tive no preço das cotas dos fundos. Mas eu não tenho intenção nenhuma de vender esses fundos aqui no curto prazo. Inclusive, seria até um momento bom para comprar mais cotas, principalmente dos fundos que caíram mais, desde que eles tenham mantido os fundamentos. E os fundamentos em imóveis são muito mais simples de serem mantidos, né? Afinal, ele não fica trocando de localização. O shopping não era bem localizado e agora passou a ser mal localizado do nada. E aí, partindo para o que eu quero fazer de novo na carteira. Então, se eu for aqui na área logada da Speech, eu tenho acesso a todos os relatórios, né? Um dos benefícios de ter Speech aqui dentro do grupo. Indo na parte de fundos imobiliários, evidentemente eu não vou mostrar, né, a carteira em si. Quem quiser assine aqui a carteira, vale muito a pena, inclusive. Mas a gente vê aquela divisão em 6 setores que eu tinha comentado no vídeo anterior. Quando eu falei pro Ricardo, quero montar uma carteira de fundos imobiliários bem distribuída, né, nesse momento que eu acho espetacular de mercado. Então ele falou, olha, eu gosto de fundos, parte logística, shopping, lajes corporativas, essa parte que é como office, papéis e renda urbana. Eu já comprei a parte de shopping, já comprei lajes corporativas e comprei papéis. Hoje eu vou comprar um fundo de logística. E entre os vários possíveis para isso, eu escolhi este aqui, LVBI11, que agora está num valor de 96,80 alguma coisa. Eu não sei se esse site atualiza em tempo real, mas depois a gente vai ver no home broker quando eu for comprar. Com uma queda de menos 8% aí no ano, arredondando, e pagando um dividend yield de 8,62 nos últimos 12 meses. Indo aqui para aquele indicador de preço-valor patrimonial, ele está abaixo de 1 nesse momento, a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, com o JSRE11, que eu comprei no vídeo passado, e com o XPML11. Então, esses fundos de tijolo, né, que eles têm realmente imóveis físicos, eles estão com desconto para o valor patrimonial nesse cenário que a gente está vendo agora. Isso significa que é mais barato, por exemplo, comprar esse fundo de galpões, comprando os galpões já prontos do fundo, do que tentar montar um do zero. Inclusive, se é mais barato fazer isso, a gente já pensa num cenário de competição. Será que vão querer construir mais galpões nesse cenário onde é mais barato você comprar aquilo que está pronto, por exemplo? E por que eu escolhi esse fundo? Por conta das 3 coisas que eu considero mais interessantes
investir em um imóvel. E essas três coisas são localização, localização e a última também a localização. Porque afinal de contas, um imóvel bem localizado ele acaba ficando irreplicável. Eu estava jantando ontem na Faria Lima com a minha esposa e a gente estava passando, né, por vários prédios de escritório, inclusive um que estava em obra há bastante tempo, eu não vinha nessa região já tinha uns meses, ele ficou pronto há não tanto tempo assim, a minha esposa não tinha visto ele pronto ainda. E é um mega prédio gigantesco. Na época que eu gravava no antigo escritório da XP, quando eu fazia parceria com a Rico, eu vi a obra lá acontecendo, atrás de um dos estúdios que eu usava, e agora tá pronto. E eu disse pra ela, olha, esse deve ser um dos últimos imóveis que a gente vai ver sendo erguidos aqui na Faria Lima, porque agora simplesmente não tem mais terreno. Então os imóveis naquele ponto, naquela localização, são irreplicáveis. E galpões, o que torna um galpão irreplicável? É a proximidade daquelas zonas urbanas que vão consumir mais. Sobretudo nesses dias em que a gente está interessado em fazer uma compra online, sem sair de casa, e receber o mais rápido possível, entregas em um dia útil, como acontece na Amazon, Magazine Luiza, Mercado Livre. Estou aqui com o relatório gerencial do fundo, ele está com os dados do mês de maio, mas ele foi liberado agora no mês de junho, há não muito tempo, e são 28 páginas. Eu não vou ler tudo isso aqui, mas qualquer um consegue pegar esse relatório, basta entrar no site de relação com investidores desse fundo imobiliário, mas vocês também podem fazer isso para qualquer outro. O que eu vou mostrar, tem dados interessantes aqui, número de cotistas, é um fundo que ele está na carteira teórica do IFIX, então ele tem mais liquidez, e aqui nós temos a localização dos ativos do fundo. E a gente vê uma boa parte dos ativos, pensando em área bruta alocável, localizados no município de Extrema, em Minas Gerais. Inclusive, em percentual da receita, a gente tem 26% da receita vinda de lá. Esse município de Extrema, ele conta com isenções fiscais, o que torna a localização dos galpões lá bem atrativa. Além disso, ele está muito próximo de uma rodovia da Fernão Dias, então ele torna as entregas mais rápidas. Mas tem outro ponto bem interessante aqui no fundo, e aqui eu vou abrir uma apresentação que o pessoal do Grupo Global, que é uma comunidade que a gente tem para os alunos do Viver de Renda, do meu curso, que vai para a 18ª turma, agora no mês de agosto. Então é uma extensão do curso, depois que o pessoal acaba, eles podem entrar numa comunidade, e lá tem lives semanais feitas pela minha equipe de suporte. E uma das pessoas da equipe, o Bruno Gomes, é um economista, está comigo desde o começo, foi a primeira pessoa que eu contratei para o meu suporte, ele gosta muito da parte de fundos imobiliários e também gosta do LVBI 11. Ele mostrou essa imagem aqui, que mostra se os galpões estão a 30 quilômetros da principal região metropolitana. Então se a gente pega a localização dos galpões do LVBI 11, todos aqueles que estão em São Paulo estão nesse raio 30. 100% dos galpões estão a 30 quilômetros da principal zona que vai consumir produtos. Por conta dessa localização, fica muito difícil esses excelentes galpões não serem alocados. Tanto que a vacância desse fundo é baixíssima desde que foi lançada. Se a gente voltar aqui para o relatório gerencial, eles têm essa informação. Vejam aqui, vacância física. Então, na média, em 0,5%, você tem 6% de vacância aqui na área de Itapevi, e a vacância financeira acompanhando praticamente isso. Como eu disse, eu vou considerar todos os galpões de São Paulo desse fundo, eles estão nesse raio de 30 km, que torna as entregas muito mais rápidas. E considerando todo o portfólio do fundo, a gente vai ter mais ou menos aí 45% de seus imóveis dentro dessa faixa do raio 30. Então veja que essa localização ela fica extremamente atrativa. E lógico que você tem outros bons fundos de galpões negociados na bolsa, eu poderia comprar outros nomes, não é porque eu estou escolhendo esse, que esse aqui vai performar muito melhor do que os outros, deixando bem claro que eu estou só fazendo uma escolha para minha carteira, com o meu dinheiro, isso passa longe de ser uma recomendação de ativo. Se quer a recomendação em si, assine o relatório da Speech. Para quem quiser, o link vai estar aqui abaixo, só que eu gostei bastante desse fundo. Em último ponto, antes de entrar na compra do ativo em si, ainda dentro do relatório gerencial do fundo, tem algumas informações interessantes, porque se a localização é boa, dificilmente vai ficar vago, como nós vimos ali na parte da vacância. E vamos olhar quem são os locatários e durante quanto tempo devem se manter por lá. Então a gente tem aqui o aluguel por segmento, então veja que a maior parte é logística e e-commerce, e aqui nós temos o percentual da receita vinda por inquilino. Então a gente vê que entre os principais nós temos algumas grandes empresas, né? Amazon com 11%, Magazine Luiza com 10%, Ambev com 11%, DHL com 12% e alguns nomes menos conhecidos. Quanto o indexador dos aluguéis, veja que mais da metade é pelo IGPM, que se a gente for pegar no último ano, ficou bem mais alto do que o IPCA. Esse é um ponto atrativo. Tem muita gente que gosta de fundos com contratos atípicos, né? Então, para esse pessoal, seria melhor se esse percentual aqui fosse mais alto. Mas, como é um fundo bem localizado, mesmo tendo 71% de contratos do tipo típico, acredito que mesmo que um desses inquilinos aqui queira sair, eu acho até difícil eles quererem sair de uma localização tão boa, deve ser fácil você conseguir colocar um novo inquilino naquele imóvel. E passando aqui para o vencimento dos contratos,
contratos, a gente vê que a maior parte dos contratos tem um vencimento acima do prazo de 3 anos, com 23% aqui acima de 2030, o que eu também considero interessante. E aqui nessa parte, histórico de vacância, mostrando aí que a gente tem uma vacância muito pequena, desde que o fundo foi lançado, sempre na casa de 3% para baixo, né? Chegando a ficar em 0% e agora no patamar de 1%. E agora que já vimos de maneira sumária as informações, eu vou executar a compra do fundo LVBI 11, aquele processo que quem já faz está cansado de saber, mas para quem não faz, agora tem a demonstração prática de como você compra cotas de um fundo imobiliário. E vou comprar mais ou menos o mesmo valor que eu comprei dos outros fundos, cerca ali de 21 mil, uns quebrados. Abri aqui o home broker da corretora Rico, então já estou com o book de ofertas, com as informações do LVBI 11. A gente vê que a melhor ordem de compra agora está no preço de R$ 96,90 e a melhor ordem de venda está no preço de R$ 97, então 10 centavos aqui de diferença. Eu vou dar uma ordem no valor de R$ 96,95, então já vai ser a primeira aqui do book. Se alguém quiser vender para mim por esse valor, a gente faz negócio. A quantidade, vou comprar 216 cotas, o que vai dar aqui um pouco menos do que 21 mil reais. Então preencho aqui minha assinatura eletrônica, ele me pede para conferir se a ordem está ok e pronto. Ordem dada, ela está aberta, agora é esperar para ver se o pessoal me vende. Acabou de ser executada uma parte da ordem, né? Me venderam uma cota, agora só faltam 215. Mais 46 cotas executadas. Estava conversando aqui com o Dani, que me auxilia no canal do YouTube. Se eu desse simplesmente a ordem a mercado, eu teria limpado esse book aqui, porque o pessoal quer vender 10, 10, 8, 1, 2. E aí o preço já vai lá para 97,14 e sabe lá até quanto que eu estaria pagando no final para levar as 216 de uma vez. Por isso que eu não coloquei a ordem a mercado e vou esperar executar. Não deve demorar muito, até porque agora o spread está ficando cada vez menor, né? Vejo aqui que está em 1 centavo, então acredito que daqui a pouco vai ter executado tudo. Pessoal, acho que vai demorar um pouco por aqui ainda, porque faltam 169 cotas para executar da minha ordem e já entraram outras aqui, né? Até um volume significativo, se a gente for ver as negociações que nós tivemos até agora. Então vou encerrar o vídeo por aqui, eu não vou mexer no preço dessa ordem, acredito que até o final do dia eu consigo executar tudo, mas no próximo vídeo eu atualizo para vocês enquanto ficou o preço médio dessa posição, mostro como é que vai estar a evolução da carteira ao longo do tempo e muito provavelmente eu vou comprar outro fundo imobiliário ou fazer novas compras dos que eu já escolhi aqui para a carteira. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dê seu like, se inscreva aqui no Você Mais Rico, me acompanhe nas redes sociais, um grande abraço e até a próxima.